Para o bem de todos e felicidade desta professora, digo a todos que hoje é dia de História do Brasil. Vamos lá? Mais uma videoaula sobre História do Brasil. Venha comigo para a linha do tempo da nossa história, né? Você vê todos os períodos da nossa história. E hoje nós estaremos concentrados no finalzinho, na verdade, na data que encerra o período chamado de Brasil Reino, 1822, precisamente o dia, a data de 7 de setembro de 1822, porque conforme você sabe, foi nessa data que o Brasil deixou de ser um reino unido de Portugal e passou a ser uma nação soberana, um país independente. Esse seria o marco, o início da nossa história independente, né? Do Brasil como um império, do Brasil como um país administrado pelo seu próprio rei, não mais com laços com Portugal, né? Então, 7 de setembro é um belo feriado no nosso calendário, pelo menos isso a gente gosta, né? E a gente entende de feriado. Mas, e se você soubesse, eu te contasse agora que o 7 de setembro é uma mentira? E se o 7 de setembro for uma construção, uma invenção? E se o nosso hino nacional, que é baseado nessa data, for uma mentira? Você já parou para pensar nisso? É sobre isso que nós vamos falar. Fica comigo até o final que você vai entender do que eu estou falando. O 7 de setembro pode sim ter sido construído, ou, numa palavra mais pesada ainda, mais forte, o 7 de setembro pode ter sido inventado. Talvez ele não tenha acontecido conforme a gente estudou na escola, que Dom Pedro, com sua espada, às margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte. Sim, galera, é isso que pesquisas mais profundas, de gente séria, de instituição séria, nos apontam. Então vamos entender? Eu proponho que a gente volte um pouquinho. Rapidamente vamos fazer um flashback de como aconteceu a independência do Brasil. Vem comigo. Conforme eu disse, a independência encerra o período do Brasil Reino. E o Brasil Reino, que começa em 1815 e termina em 1822, está inserido dentro do período joanino, aquele período em que Dom João VI, mais a corte portuguesa, de mais ou menos 15 mil pessoas, vieram morar no Brasil. Estando no Brasil, além de melhorias urbanísticas na cidade do Rio de Janeiro, além de tratados importantes para a nossa economia, além da elevação do Brasil a Reino Unido, Dom João começou, sem querer, sem ele planejar, começou a apontar, a delinear, a desenhar a independência do Brasil. E aqui ele ficou de 1808, quando ele chega fugindo de Napoleão, até 1821, quando já tinha estourado, na verdade, lá em Portugal, a Revolta do Porto, também chamada de Revolução Liberal do Porto, em que os portugueses exigem o retorno imediato de Dom João VI. Eles já estão sem o rei, né, há bastante tempo, precisamente há 12 anos, desde que o Dom João VI foi embora. Existe um inglês governando eles na ausência claro, com consentimento do Dom João VI, porque a Inglaterra era parceira, a Inglaterra ajudou Portugal a enfrentar Napoleão quando Napoleão invadiu Portugal. Então há um inglês em terras portuguesas administrando, né, substituindo o rei sem tomar o trono dele, e os portugueses não estão satisfeitos com isso e estão exigindo imediatamente o retorno de Dom João VI. A pressão funciona, Dom João VI volta, mas o filho fica, Dom Pedro I decide ficar. Quando Dom Pedro toma a decisão de ficar, que tem até a ver com essa videoaula, a gente vai voltar nesse dia, no dia do fico. Quando Dom Pedro decide ficar,
muitas coisas começam a acontecer. E aí nós já estamos no ano de 1822, que é o ano da então independência. De janeiro de 1822 a setembro de 1822, muita coisa vai acontecer. Muitas datas são importantes nesse processo de desenrolar da independência, até chegar no tal 7 de setembro, né? Então, 7 de setembro, depois da revolta do Porto, inserido dentro desse período joanino, na verdade já tinha acabado, porque Dom João VI já tinha voltado, né? Nesse Brasil Reino, acontece a independência. O problema do 7 de setembro, né, esses meses até chegar no 7 de setembro, ou precisamente o 7 de setembro, é que a gente percebe um silêncio sobre ele. E para a galera que curte história, que tem sensibilidade para as humanas, vocês sabem que o silêncio fala. Tanto quanto palavras, né, quanto muitas fontes falando sobre um determinado acontecimento, o silêncio sobre um determinado acontecimento também fala, tem peso. E isso que eu estou falando, eu estou me baseando numa pesquisa importante de gente séria, uma historiadora chamada Maria de Lourdes Viana Lira. Eu até fiz questão de trazer uma citação desse estudo que ela fez, da Memória da Independência, que foi publicada na Revista Brasileira de História. E é a Maria de Lourdes, uma historiadora da UFRJ, hoje ligada ao IHGB. É a dona Maria de Lourdes que vai dizer que se a gente olhar como ela olhou, mais atentamente aos registros da imprensa ou aos discursos políticos sobre os acontecimentos de 1822 e sobre as repercussões ocorridas na sociedade da época, esse olhar mais atento vai revelar omissões, silêncio ou mesmo desencontros quanto ao marco definidor de ruptura da unidade luso-brasileira, isto é, a data precisa da independência. Então vamos lá. O que a dona Maria está contando para gente? Ela fez uma pesquisa, ela lançou esse olhar mais atento sobre a imprensa da época. Lembre-se, já tem imprensa na época. O próprio Dom João VI, no período joanino, traz a imprensa para o Brasil, porque realmente até então não havia nenhum impresso circulando, né? Dom João traz. Então, em 1822 já tem jornal, já tem impresso circulando. E quando ela foi pesquisar sobre o 7 de setembro na imprensa da época, o que ela encontrou? Omissões ou desencontros. Omissão é o que eu disse, é o silêncio que diz. Eu te pergunto, como é que um evento do tamanho do 7 de setembro não seria noticiado? Pare e pensa. É a data que Dom Pedro teria gritado independência ou morte. É um evento muito importante para o Brasil. E como que esse evento não foi noticiado? Como é que nenhum discurso político da época, que tem a ata desse discurso, está registrado de alguma forma? Ninguém citou? Ninguém se lembrou de contar, de divulgar? Vejam, hoje foi um dia memorável para o Brasil. Ninguém fez isso. E se fez, os registros que a Maria de Lourdes encontrou, ela percebeu um desencontro. Um jornal cita uma data, outro jornal cita outra data. Então, o que ela está falando além do silêncio das omissões? Que outras datas aparecem como possível data da independência. E no meio de tantas datas, veja, 9 de janeiro de 1822. Então, presta atenção, nosso feriado do 7 de setembro poderia ser em janeiro. Ou então no dia 3 de maio. Ou então no dia 1º de agosto ou no 12 de outubro. E veja, eu estou listando algumas datas importantes, me baseando na Maria de Lourdes, né? Outras datas poderiam ser elencadas aqui, mas é só para você entender esse desencontro de datas. Todas essas datas poderiam ter sido escolhidas para representar, para ser o marco da nossa independência. No entanto, elas não foram. Por que então foi o 7 de setembro?
Ao final dessa videoaula, eu quero que você saiba responder essa questão. Antes disso, eu quero que você entenda por que cada uma dessas datas, que são algumas, tem mais, mas a gente vai ficar nessas mais importantes. Por que elas poderiam ter sido o nosso marco de independência? O que aconteceu em cada uma delas, Giane? Vou te contar agora. No dia 9 de janeiro, é aquele dia famoso que Dom Pedro I fez o discurso que eu fiz uma brincadeirinha no início desse vídeo. Ele teria falado: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Por que ele tomou a decisão de ficar no Brasil? O pai dele já tinha ido embora. Eu já estou em 9 de janeiro de 1822. O pai dele já partiu. Os portugueses de lá estão pedindo para ele ir embora, igual o pai dele foi. Os brasileiros de cá pedem para ele ficar. Estão enxergando nele o futuro do Brasil, a possibilidade da nova política, né, que poderia ser montada aqui no Brasil. Então fica, Dom Pedro. Enquanto isso, os portugueses mandando cartinha para o Dom Pedro: volta, você é o sucessor do seu pai, você é o herdeiro do seu pai, volta, volta. E diante da pressão dos dois lados, Dom Pedro acaba decidindo ficar no Brasil. Por favor, gente, é significativa essa data. Dom Pedro tomou partido, ele preferiu o Brasil, ele preferiu escutar o discurso dos brasileiros que apontavam, que sinalizavam que ele poderia se transformar numa liderança importante aqui pra gente. Outra data, o 3 de maio. Então, janeiro ele ficou, daí alguns meses em maio, fazendo as contas, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, daí 4 meses está sendo inaugurada, porque já tinha sido convocada e agora ela está sendo inaugurada, a Assembleia Constituinte. Galera, 3 de maio é muito importante também. O que aconteceu no dia 3 de maio? Uma assembleia, um grupo de deputados se reuniu para começar a escrever a Constituição brasileira. Por favor, isso significa que nós não obedeceríamos às leis portuguesas, agora nós teríamos a nossa lei, a nossa própria Constituição. Também poderia ter sido escolhido como uma data para representar o Brasil livre. Olha, gente, o Brasil já decidiu que está livre de Portugal, já era, se vira, é nós na fita e estamos fazendo a nossa Constituição. No entanto, nada de 3 de maio ser considerado uma data, o marco da nossa independência. Veja esse decreto do dia 1º de agosto, assinado por Dom Pedro I. Poucos meses depois, então, a Assembleia está trabalhando, fazendo o seu trabalho, redigindo uma Constituição para o Brasil. Enquanto isso, Dom Pedro baixa esse decreto. O que dizia o decreto decretado, né, baixado, no dia 1º de agosto? Eu declaro que são inimigas tropas de Portugal. Então, veja, como ele está bem atrevidinho, né, ele está peitando os portugueses, eu vou ficar, eu estou fazendo leis do lado de cá. Portugal poderia ameaçar com uma guerra, poderia ameaçar invadir o Brasil para botar moral, né? Peraí, vocês são nossos, enfim, vocês são Reino Unido, enfim. E Dom Pedro declara que são inimigas. E veja esse pedacinho que eu printei aqui para você, o próprio decreto mesmo, né? Um documento histórico, uma fonte histórica, texto real. E aí eu coloquei de vermelhinho aqui embaixo, e de vermelho não por acaso, viu, galera? Afinal de contas, o 7 de setembro é a nossa revolução. E cor de revolução não é vermelho? Fala sério. Então, Revolução Americana, 4 de julho. Revolução Francesa, 1789, né? E no Brasil, quando é que teve a Revolução Brasileira? O 7 de setembro seria essa revolução sem graça, né? Mas botei de vermelho para dar uma glória, né, pra gente. Brincadeira, mas tem um fundinho de verdade. Coloquei de vermelho aqui embaixo no decreto, destaquei como Dom Pedro está peitando os portugueses. Olha o que ele fala aqui embaixo. Como as cortes de Lisboa continuam no mesmo errado sistema. Vocês estão errados, vocês não mudam de opinião, vocês estão insistindo nisso aí. Olha só. E a todas as luzes injusto de recolonizar o Brasil, ainda a força d'armas, veja isso, apesar de ter o mesmo já proclamada a sua independência política, é o Dom Pedro falando, galera, já proclamamos a nossa independência política, você está insistindo nesse sistema errado. Palavras do Dom Pedro, decreto do Dom Pedro. Um mês antes do 7 de setembro, um mês antes, 1º de agosto
No entanto, esse decreto que tem essa fonte, que tem esse documento escrito, não foi usado como a nossa data de independência. E por fim, no 12 de outubro, então agora um mês depois, setembro ou outubro, né, pouco mais de um mês, 12 de outubro de 1822, é redigida uma ata de aclamação que declarava Dom Pedro, que aclamava Dom Pedro como imperador do Brasil. Também coloquei aqui para você, printei, e a ata de aclamação do senhor Dom Pedro, imperador constitucional do Brasil e seu perpétuo defensor em 12 de outubro de 1822. Então veja, outro documento histórico, outra data importante, no entanto, não foi ela que ficou como a data para a posteridade, como a data símbolo, como a data marco, como a data feriado, né? Como a data para o 7 de para o grito do Ipiranga, para o nosso hino nacional. Não foi no 12 de outubro, que a gente não começou o nosso hino falando: ouviram uma ata de aclamação que dizia que Dom Pedro... Não é isso, né? Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Será que esse brado aconteceu? A pergunta, então, é: por que o 7 de setembro? Por que, Jeane, tantas datas importantes com documentação histórica, e por que é o 7 de setembro que vai vigorar? Primeira coisa que eu quero que você entenda: não se insistiu no 7 de setembro em 1822. Conforme eu disse, a pesquisadora, a historiadora Maria de Lourdes foi atrás e ela viu silêncio, omissão da maioria dos jornais, da maioria dos impressos brasileiros sobre isso. Então, em 1822 não tem nenhuma notícia. Em 1823 também não tem nenhuma notícia. Em 1824 também não tem. Sabe quando começa? Em 1825. Então, olha isso. Estou começando a te passar a resposta, então. O 7 de setembro passa a aparecer na imprensa a partir de 1825. Veja, eu vou usar uma palavra agora e eu também estou embasada. Isabel Lustosa, outra historiadora importante, né, gente séria, pesquisa séria, publicou um texto em 2010, exatamente no dia 7 de setembro, né, nada melhor que refletir criticamente sobre essa data, na data. E nesse texto que ela publicou no Estado de São Paulo, no dia 7 de setembro de 2010, ela usa a palavra invenção. Então escute, não sou eu que estou falando, é a Isabel Lustosa, uma historiadora de peso, gente importante no cenário intelectual do Brasil, dentro da historiografia, e é a Isabel que está falando de invenção. E eu estou complementando, baseado no texto da Isabel, baseado no texto da Maria de Lourdes, que essa invenção começou a partir de 1825. Te conto daqui a pouco por que 1825, tá? É aqui que eu vou chegar. E veja que a Isabel Lustosa está citando a Maria de Lourdes Viana Lira. Olha lá, ó. Sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. É gente importante, né? Pesquisa séria, galera. Nós não estamos aqui de brincadeira. Esse vídeo não é uma zoeira, é sério, é pesquisa mais aprofundada. Então, a invenção, essa palavra pesada, eu estou pegando emprestado da Isabel. O 7 de setembro começou a ser inventado a partir de 1825. Por quê, Jeane? Porque em 1825 foi assinado esse tratado, o Tratado de Paz e Aliança de 1825. E eu preciso te contar sobre ele. É um tratado entre Brasil e Portugal, mediado pela Inglaterra. A Inglaterra está ajudando o pai fazer as pazes com o filho, né? Brasil fazer as pazes com sua ex-metrópole, e está mas Portugal está reconhecendo que o Brasil realmente está livre. O Brasil já é uma nação soberana, independente. É nesse tratado que Portugal está reconhecendo e a Inglaterra está mediando. Aí, as palavras usadas nesse tratado, a assinatura do Dom Pedro confirmando o que está escrito nesse tratado, deu ruim. Eu vou dar um zoom, só que você vai ver que a culpa não é minha, um documento, né? Peguei lá no Arquivo Nacional, no site,
ou na Biblioteca Nacional, agora estou na dúvida de onde eu tirei. Mas coisa séria mesmo, né? Mas é real esse documento aqui, mais um print de documento histórico mesmo. E aí a resolução não tá tão legal, então eu tive que transcrever do lado de cá o que tá escrito aqui. E o que pegou, o que deu ruim foi essa palavra aqui, ó. Não, vamos ler tudo. Sua Majestade Fidelíssima, Majestade de Portugal, Dom João VI, reconhece o Brasil na categoria de Império Independente e separado dos reinos de Portugal e Algarves, e a seu, sobre todos, muito amado e prezado filho Dom Pedro por imperador, veja isso, cedendo e transferindo de sua livre vontade a soberania do dito império ao mesmo seu filho e a seus legítimos sucessores. Deu ruim quando Dom Pedro assinou concordando com isso aqui. Veja bem, até então, no Brasil, estava mais forte, agradava mais a ideia da independência ter sido conquistada, né? Como se Dom Pedro tivesse peitado o pai dele, como se os brasileiros estivessem firmes e tivessem conquistado bravamente. De repente, Dom Pedro está cedendo. Peraí, Dom Pedro não, desculpa. Dom Pedro está aceitando que Portugal concedeu. Cedeu, não, Portugal, peraí. Nós conquistamos, você tem que aceitar que a gente ganhou. Aceita a sua derrota, perdeu o Playboy. Mas não é o que o texto está sugerindo. Veja o que a historiadora pesquisadora do assunto escreveu. Ao assinar o tratado que anulava o princípio da aclamação dos povos, Dom Pedro punha em dúvida a sua conduta constitucional, já bastante desgastada, face à dissolução arbitrária da Assembleia Constituinte em novembro de 1823. Preciso fazer uma pausa. Lá no primeiro reinado, então Dom Pedro começa a governar o Brasil. 7 de setembro, já é o Dom Pedro, ele está governando. Ele já vai começar mal, vamos dizer assim. Ele já começa causando, ele é muito autoritário, e aí ele vai dissolver a Assembleia Constituinte, que tinha sido convocada há um tempo atrás, lembra lá em 1822? Que tinha sido inaugurado no dia 3 de maio. E aí Dom Pedro começa a botar a sua face autoritária à exposição, né? Começa a expor a sua face autoritária. E isso não começa a fazer mal para a imagem dele. Dom Pedro começa a se desgastar perante até aquela galera que gostava dele, que pediu para ele ficar. Quando ele começa a botar suas asinhas para fora, porque ele realmente era autoritário, né? Fazia parte da essência dele. Quando ele começa a botar essas asinhas para fora, ele começa a se desgastar, sua imagem deixa de ser popular. E aí, olha a continuação. Ao aceitar a confirmação de herdeiro da coroa portuguesa, fazia aumentar as suspeitas quanto ao interesse da reunificação. Esse medo também já existia. Havia portugueses que estavam pedindo para acabar com essa história de Reino Unido, que o Brasil não podia ser Reino Unido, tinha que voltar a ser colônia. Que negócio é esse de levar o Brasil a Reino Unido? Tem que ser colônia. E quando Dom Pedro aceita ser chamado, né, confirma que ele é o sucessor, o herdeiro da coroa portuguesa, o que aqui no Brasil ficou parecendo? Ai, meu Deus, só falta ele ter plano de recolonizar o Brasil. Ele vai virar rei de Portugal e vai recolonizar o Brasil. E as nossas elites aqui no Brasil não queriam isso. O que em 1825 já não mais se aspirava no Brasil, conforme eu acabei de falar, face à restauração do absolutismo em Portugal. Então pegou mal. Se em 1822 ele era o queridinho lá, fica Dom Pedro, por favor, e ele fica. E tem gente gostando dele, 3 anos depois, em 1825, ele já não é queridinho mais. Ele já não tá com a popularidade legal. Aí entra o 7 de setembro como uma luva. Precisamos fazer algo para melhorar a imagem do Dom Pedro I? O que a gente pode fazer para a galera voltar a gostar do Dom Pedro? Ah, vamos recuperar o 7 de setembro. Recuperar, construir, inventar. É isso, é aqui que está o ponto da pesquisa da Maria de Lourdes, né?
O 7 de setembro pode ter sido uma construção, uma invenção, como disse a Lustosa, para atender ao interesse de melhorar, de recuperar, de fazer uma boa imagem do Dom Pedro, que em 1825 já não tá legal. Aí você começa a ver notícias. Dom Pedro, que com sua espada gritou independência ou morte. Aí começa a construção. De 1825 em diante. E aí você vai ter pintura, discurso, texto, tudo sobre o 7 de setembro. Mas antes de 1825 você não tem isso. Sacou? Foi por causa dessa assinatura, desse tratado, Dom Pedro despencou em popularidade para recuperar a popularidade dele, para atender a esse interesse, a resposta está aqui. Para atender interesses de melhoria de popularidade, de imagem desgastada de Dom Pedro, é que inventaram e construíram o 7 de setembro. E aí, como você já sabe, o 7 de setembro colou, né? Virou quadro, virou feriado e hoje nós comemoramos, vamos para as ruas fazer desfiles. Essa ficou como sendo o marco, a data símbolo da nossa independência. Mas ela pode ter sido, sim, simplesmente inventada. Ela pode não ter acontecido conforme a gente canta no hino nacional, conforme a gente estuda nos livros. Ela pode ter sido construída ou inventada. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo e até a próxima.